Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, eu vim apresentar o trabalho do grupo Bolo de Necodan. Os integrantes são a Alana, a Bianca, o Christian, a Maria, os dois Matheus e a Vitória. Bem, a nossa animação ela vai estar dentro do universo do Steven Universo, né? Um desenho que conta a história de um garoto metade humano, metade gem. Essas gems são seres do espaço que tem uma pedra, cada pedra, enfim, se relaciona com a personalidade, com a função delas. A mãe dele era uma gem, o pai dele um humano. E para ele poder nascer, a mãe dele teve que abrir mão da sua forma física, então ele não conheceu sua mãe. As únicas figuras maternas são as Crystal Gems, que são seguidoras da mãe dele. E o desenho é super divertido, ele tem várias aventuras lá, descobre novos lugares, descobre novas gems, novas pessoas. Se autoconhece, né? Porque é um desenho muito íntimo, mexe muito com a intimidade do Steven, a forma que ele vê o mundo, e é muito bonito, eu até recomendo todo mundo assistir. E a nossa história ela vai mostrar o Steven mais jovem, um pouco antes, alguns anos antes do que é passado no seriado. Ele Em que momento ele começou a sentir falta de uma mãe? Porque ele sabe que uma mãe faz falta para ele, sendo que ele não conhecia a mãe dele. Então, em algumas situações do dia a dia dele, ele vai sentir falta de um consolo que as Crystal Gems não conseguem dar por não serem humanas. O Steven conhece a Luna, que é uma gem que vive na Lua. Ela vai desempenhar um papel materno durante um momento da história. E por que ela teria essa habilidade e as outras gems não? A Luna ela vive num farol na Lua e lá ela observa a vida dos humanos, a forma que eles interagem e ela admira isso e ela vai poder trabalhar melhor esse lado com o Steven do que as outras gems. Como que vai acontecer esse encontro? O Steven tem o seu brinquedo quebrado, ele fica muito chateado com isso, então ele vai dormir. Assim que ele acorda, ele vê que tá na lua e dá de cara com um farol imenso na lua e vai em direção a ele. E lá ele vai conhecer a nossa personagem. Agora a gente vai para a parte da arte da animação. O estilo da animação é uma mistura de mangá com cartoon. A gente se inspirou nesse estilo, foi um consenso do grupo e a maioria das pessoas tem familiaridade. A gente não queria copiar o estilo do desenho original e o resultado foi bem interessante. Aqui são algumas cenas do storyboard que a gente pegou, representou o Steven triste com o brinquedo dele que está quebrado. Aqui ele deitado, ele olhando pro brinquedo e indo dormir. Ele pega no sono e quando acorda, ele tá na lua e dá de cara com o farol. Aqui a gente pegou a identidade visual do próprio desenho, né? Então a gente vai pro Steven agora. O design do personagem, como eu falei, ele tá bem arredondado, ele tá bem fofo. A gente trabalhou com a parte de mangá em cima dele, né? O estilo de mangá. Ele tá um pouco mais jovem, como eu havia mencionado, e esse é o bonequinho dele. E algumas expressões dele durante o desenvolvimento da animação. Aqui a gente tem a personagem da Luna, ela tá um pouco mais trabalhada, a gente tentou passar esse ar de superioridade, que ela é mais evoluída, que ela tem a ensinar, tanto por ser uma pedra da lua e ter toda essa parte mística da lua, ter uma questão de aprendizado, é um outro ambiente, então a gente pegou uma coisa mais mística dela, a pedra dela fica na região do peito, dá pra ver que ela fica aqui no centro e ela transita de um ombro para o outro, porque a pedra dela tem fases. E isso áreas, né? O primeiro é o quarto do Steven e tem um pôster de mangá, enfim. É um pouco mais simples, não é tão característico quanto o da Luna, que é ambientado na Lua. A gente fez essa torre, um farol, né, onde ela observa a vida dos humanos. Ela tem mais propriedade para falar do comportamento dos humanos do que qualquer outra gem. Até então, né, porque a Rose Quartz, a mãe do Steven, ela conheceu a Terra como ninguém, assim. Enfim,
tem esses detalhes azuis, os cristais, a gente tentou inserir eles de formas diferentes durante o processo de criação. Então, esse é o cenário dentro da casa da Luna, simples, ela tentando representar as coisas que ela vê lá na Terra. Então tem uma estrela do mar ali, uma pessoa que vive ali sozinha, ela é solitária. A presença do Steven vai acrescentar tanto a ela quanto ela vai ajudar no Steven. É muito importante essa troca de informação que os dois vão ter. E o cenário ajuda a mostrar a solidão, entre aspas, dela, né? E como que ela pode trocar isso com o Steven. Os dois têm familiaridade com se sentir sozinhos em algumas situações. Os concepts, de alguns integrantes do grupo, né? Sempre tentando tirar um pouco o estereótipo de mãe. Alguns ficam mais naquele estereótipo de mais arredondado, um corpo mais cilíndrico, outros mais tentando sair desse estereótipo. Enfim, são as versões diferentes que a gente trouxe, as cores. Mas tem uma questão ali de um azul por ser da lua, os braços finos, enfim. Cada um tentou representar da sua forma. E o resultado final foi aquele que vocês viram. Mas foi bem legal criar esse processo. Criar uma gem é algo que expande muito, né? Porque, é uma pedra que vem do espaço e pode se materializar de qualquer forma, dependendo da característica dela, né? A personalidade dela. Então, foi bem amplo. A gente foi tentando trazer o que cada um conseguiu e o resultado foi aquele lá. Mais concepts. O cenário também, conceptos de cenário, foi mais complicado criar o do cenário do que o da Luna em si. Porque ela tá na Lua, onde que ela vai morar? Como que é a casa dela? Ela construiu, ela não construiu? Como que vai ser? E esse então seria o nosso cenário, né? Uma rosa, mas a gente não achou que fosse ser tão interessante quanto um farol, que poderia mostrar a proximidade dela com os seres humanos. Indo para as referências agora, essa referência é até engraçado porque a gente não tinha pensado em fazer uma torre logo de início. A gente estava pensando mais na ambientação e nas cores, e depois a gente acabou utilizando uma torre, um farol, né? Mas primeiro foi aquela imagem da rosa, que nem eu tô mostrando aqui, e depois a gente acabou fazendo um que a gente já tinha se inspirado. E o design da Pedra da Lua, né? Um concept, uma fanart que fizeram. É engraçado ver como que cada artista interpreta, né? Mas sempre tem um traço ou outro, esse ar de sabedoria que a Pedra da Lua, os artistas acabam fazendo. O som é um som ambiente, uma música instrumental, né? Pra não atrapalhar a narrativa, mas combina, né? Vai seguindo linearmente com a narrativa. Enfim, eu espero que vocês gostem. A gente gostou muito de fazer esse trabalho. Por conta da epidemia, né? A gente não conseguiu fazer todos os processos como a gente queria, mas vai dar certo e obrigado por assistirem.